Sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje vamos estar à conversa com o José Eduardo Gomes Polido. Zé, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Quem é o José Polido? Essa é uma pergunta complicada, não é? Porque nós, dentro disso tudo que tu disseste, nós somos um produto de tudo aquilo que vamos fazendo ao longo do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento e não sei muito bem dizer quem é que eu sou hoje. Hoje já não sou aquilo que eu fui há muitos anos atrás, ou mesmo quando nos conhecemos. Mas acho que neste momento, para responder de uma forma mais direta, sou um homem um bocado em paz comigo mesmo, que consegui atingir alguns dos meus objetivos de vida, principalmente em termos profissionais, em termos familiares também. Não me sinto realizado na plenitude, porque acho que isso nunca conseguimos atingir. Essa questão da felicidade é uma quimera, não é? Assim, uma coisa um bocado... Felicidade é aquilo que nós somos hoje e estamos a fazer hoje, e se eu estou feliz hoje, então eu sou feliz. E por isso não me preocupo muito com isso. Gosto de viver aquilo que faço hoje em dia, sem me preocupar muito com o futuro, mas olhando um bocado para aquilo que fui e para aquilo que me trouxe até aqui, para poder corrigir sempre aquelas coisas menos boas que nós vamos fazer. E sim, tenho noção que houve muitas coisas, claro, obviamente, na vida que não foram como eu queria, mas tudo bem. Neste momento sou um homem em paz. Para quem não sabe, o Zé é uma pessoa com uma história de vida impressionante. Contudo, não iremos focar-nos apenas em 3 fases da tua vida, em que é uma parte da ginástica, uma parte da música e esta última parte, que para mim é a parte que me toca mais, que é a parte de educação. Especial. Sim. Vamos começar pela ginástica. Em que ano começaste com a ginástica? Lembras-te? Eu descobri a ginástica em 1982, naquilo que na altura eram os grupos desportivos escolares, o que é hoje o desporto escolar. E se muita gente diz que o desporto escolar, e obviamente o desporto escolar tem muito para dar ao país e tem muita coisa que podia ser melhor como base de captação para aquilo que é o nosso desporto, sim. Esse trabalho foi sendo feito de alguma forma e eu fui um produto na ginástica como produto disso. Ou seja, eu fui um miúdo que aos 6 anos fui para o judo, depois fui para a natação, depois fui para a esgrima, porque, pronto, essas coisas existiram e tínhamos possibilidade de vaguear e de circular entre essas atividades. Passei para o atletismo também. O futebol nunca foi a minha coisa porque eu não jogava muito bem, portanto não fui. Até que houve um dia que fui na escola, na secundária, que é hoje a Calazans Duarte, a um treino do grupo desportivo escolar de ginástica. E aquilo foi giro, eu vinha do judo, tinha alguma agilidade, sentia-me bem, gostava de perceber como é que o meu corpo funcionava, mesmo que fosse de forma inconsciente. E a partir do momento em que a ginástica começas a perceber, ok, eu consigo fazer isto, agora vou fazer uma coisa mais difícil, ok, consigo. Portanto, aquilo foi desafiante e foi uma paixão quase à primeira vista. Sim, mas tens noção que estavas um patamar acima daquilo que era normal? Talvez dentro daquele grupo, sim, não é? Dentro da Marinha Grande estavas de certeza? Sim, aqui na Marinha se calhar sim. Se bem que depois apareceu mais malta também com alguma habilidade e com algum sentido para a prática, mas sim, naquele momento se calhar destacava-me um pouco mais, também era mais atrevido e arriscava um bocadinho mais em determinadas coisas. Se a ginástica, como é que era o teu tempo? Ocupava-te muito parte do teu tempo? Dedicavas-te mesmo àquilo? Não. Era muito exigente para ti? Não, exigente não era. E isso foi uma das coisas que eu só vim a perceber muito mais tarde quando fui para a faculdade. O que é curioso nisso, porque a ginástica é um desporto exigente, é um desporto de rigor, é um desporto que te exige uma capacidade de interiorização grande e uma concentração muito grande para tu poderes evoluir de forma consistente e que tenhas uma boa prática, inclusive a técnica dentro da modalidade. Como qualquer outro desporto, mas sim, a ginástica tem uma particularidade muito grande, estás sozinho, és tu, e se não fores tu, como qualquer desporto individual, não consegues fazer mais nada.
Obviamente a noção que nós tínhamos da ginástica nessa altura não era essa, não é? Era uma brincadeira de grupo e era mais juntarmos todos naquele treino e irmos aprendendo uns com os outros e irmos nos desafiando uns aos outros. Portanto, exigia-me algum tempo, sim. Eu era um bocado de baldas também nesse aspecto. Havia treinos que ia, havia treinos que não ia, havia treinos em que me esforçava mais, havia treinos em que não. Mas, de repente, eu vejo-me embrenhado numa dinâmica em que era os treinos na escola, os treinos no Império e, mais tarde, os treinos no Operário. Nos Bombeiros. E, portanto, a questão era, havia 3 sítios onde eu treinava, onde fazia ginástica. E todos eles eram diferentes uns dos outros. Porque, por exemplo, no Império era mais os trampolins, não tínhamos tanta ginástica de solo. A ginástica de solo, o grupo não era tão forte e, portanto, os trampolins éramos mais fortes, era um grupo mais forte e eu não era tão forte nos trampolins, e, portanto, mas conciliava. Os bombeiros já juntava mais as duas coisas, já era um pouco mais a sério. E depois, em relação à escola, as coisas acabaram por não ter a dinâmica que necessitava para a prática e então acabei por sair do grupo da escola e acho que o grupo da escola acabou por se extinguir por ele próprio também e passei a ficar só com os bombeiros e com o Império. Obviamente os professores eram os mesmos, basicamente, e temos de falar aqui do Verdingola e do Armando. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Porque foram como eles era trabalhar que... debaixo da instrução do Rui Verdingola. Pá, era assustador na altura, não é? Para nós que éramos miúdos, porque tínhamos o Verdingola sempre como aquela imagem mais austera, mas que ao mesmo tempo, quando desmontavas o boneco ou quando conseguias criar ali a empatia, epá, era uma pessoa que te dava tudo, não é? E que te obrigava e que te puxava, e o Armando fazia também, tinha muito esse papel, apesar de não ter aquela imagem mais austera que o Rui tinha, não é? Portanto, o Armando era mais maleável connosco. O Rui não. Era a confiança que fazia com que fosse. Era. A pergunta que eu ia fazer, porque se achas que ele puxou para o patamar que atingiste, foi ele que puxou, que... Foram eles que deram o grande pontapé de saída, porque, vamos ver, eu começo com 12 anos e vou para a faculdade já tarde, porque repeti aqui uns anos para melhorar notas e para melhorar cadeiras e coisas, e portanto, quando vou para a faculdade, já vou para a faculdade com 20 anos, em 89, 90, e portanto aí descubro um mundo diferente, porque aí eu vou para aquilo que era o ISEF, que é hoje a FMH, Faculdade de Motricidade Humana. O meu objetivo não era ir para a Educação Física, eu na altura já estava, confesso, um bocado cansado da ginástica, já estava um bocado farto dos pinos e das cambalhotas e não me via na vida inteira a fazer, não me via naquele percurso. E curiosamente descubro o curso de Educação Especial e Reabilitação, que também foi através da ginástica que acabei por descobrir isso, porque nós tínhamos todos os anos, havia o sarau de ginástica que acontecia no Sporting Clube Marinhense, que era o único pavilhão que nós tínhamos em condições, não é? E que conseguia reunir muita gente, e, portanto todos os anos fazíamos lá, ou os bombeiros, ou o Império inclusive, mas principalmente os bombeiros. Já nessa fase era uma fase mais dedicada ali, a classe dos bombeiros era uma classe mais forte e já mais cimentada. E nesse ano, antes de eu entrar, todos os anos a PPA-CDM entrava nesses saraus. Porquê? Porque os professores que haviam de Educação Física, que trabalhavam em Educação Física na PPA-CDM, eram os mesmos que estavam nas escolas. Portanto, foi o Rui que passou por lá, foi o Carlos que passou por lá, foi a Rosa que passou por lá, e portanto todos esses professores deixavam essa marca da ginástica dentro da PPA-CDM. Então, curiosamente, naquele ano, era o Verdingola que estava com a PPA-CDM, e fizemos ali uns treinos conjuntos. Fizemos ali umas coisas conjuntas para preparar o sarau e para preparar as coisas todas. E olhei para o outro lado das coisas com outros olhos que não tinha quando comecei a ginástica. Não é? Eu olhei para eles de outra maneira, que não era aquela escola que estava ali no meio do parque sozinha, que eram outras pessoas, que eram outras coisas. E isso, quando eu comecei a pensar no que é que eu queria fazer quando fosse grande, comecei a pensar, e de repente vejo ali Educação Especial e Reabilitação, se calhar isto pode ser interessante, se eu me chatear vou para a Educação Física, e portanto, mas eu queria ir para o ISEF. Isso eu queria, sim. Pronto. Agora, não queria ir para a Educação Física logo, se me dessem outra coisa, melhor. E foi ouro sobre azul. Achas que és um produto da Educação Física? Não sei. A importância é tão grande que achas que
A importância, eu descobri depois a outra importância com a minha formação. Ou seja, a minha formação de base é a psicomotricidade. E a psicomotricidade é exatamente, centra-se naquilo que, no conhecimento do teu movimento, do teu corpo, da nossa ação. Centrar a minha ação, dar razão à minha ação. E perceber porque é que a minha ação é feita assim e não de outra forma e trabalhá-la para melhorar, mas de forma consciente e de forma cognitiva nela própria e centrada nela própria. E isso é uma coisa que, de forma inconsciente, já vem atrás da educação física, por tudo que nós fazemos, toda a nossa motricidade se baseia na nossa consciência do nosso corpo. Sim. Estou a perceber. Olha uma coisa. Eu ia pedir a tua opinião sobre o Ruver de Angola. Sim. Mas primeiro vais ouvir a opinião do Rui sobre ti. O que é que tu achas? Pode ser? Pode ser. Olá, Zé. Zé Polido, que é mais Zé Polido do que Zé. Eu venho aqui, no fundo, dizer-te umas palavras que tu penso que não é novidade para ti. Nós cruzamos com frequência e nos últimos, antes de eu estar formado, geralmente fazíamos todos os anos trabalhos juntos com a minha escola, com os meus alunos e com os teus alunos da PPA-CDM, local que eu trabalhei um ano com muito gosto. E venho falar um pouco mais de dentro da tua pessoa. És meu colega de Educação Física, foste meu aluno, estivemos muito ligados à ginástica, tu como praticante e como professor. Não me esqueço do grupo desportivo escolar, a dita GDE, em que nós, muito cedo, em 1979, à volta disso, nós começámos a trabalhar na ginástica desse grupo. Não me esqueço dos vários lugares onde nós nos deslocámos com o grupo de ginástica, não só ginástica de solo, onde tu eras de facto um jovem pequena estatura, mas de muita habilidade no solo, e como os saltos de mini trampolim, quer com o mini trampolim, quer com a cama elástica, quer com o trampolim de molas. A mesa alemã era de facto o nosso alvo e tu também sabias ultrapassá-la com elegância. Portanto, aquilo, depois seguiste o caminho, na minha opinião, o caminho certo, e entraste na PPA-CDM já há muitos anos e te mantens lá e que tens feito um trabalho excepcional, porque acima de tudo, quem conhece aquela escola, tem que ter um coração acima da média, tem que ter uma alma muito, muito, muito nobre, porque trabalhar com aqueles jovens não é fácil, nem toda a gente tem jeito, para fazer esse tipo de trabalho, e tu de facto encaixaste muito bem, porque tu também, quer queiramos, quer não, és tão sensível como eles, porque quem tem sensibilidade consegue entendê-los, independentemente das dificuldades e dos momentos menos agradáveis que nós por vezes temos que ter com eles, porque são desafios, e temos que ultrapassar no momento aquelas situações difíceis, daquelas reações que eles têm, como tu sabes, mas foste sempre capaz de conviver com esse clima, nesse ambiente, nessa qualidade de pessoas, e nesse tipo de pessoas que, como eu disse há pouco, é muito complexo e não é nada fácil. É preciso ter um coração grande e tu tens-lo, e aquilo que eu quero deixar nestas pequenas palavras é que o meu reconhecimento para contigo, não só como aluno que foste sempre brilhante e aplicado e dedicado, como professor que és agora nesta área da PPA-CDM, da ciência, quero desejar as maiores felicidades. Não estaremos já a trabalhar lado a lado porque eu já estou fora do ramo, mas espero que continues, e eu sei que continuas, a dar o teu melhor em prol sempre dos jovens, fundamentalmente em prol desse tipo de jovens, desse tipo de adultos, que lá estão alguns, e que tu também sabes gerir. Portanto, é um reconhecimento a ti, Zé Polido, que o Ruver de Angola está a fazer para que alguns distraídos nesta terra tenham o cuidado e a sensibilidade de ouvir, ver e reconhecer quem de facto se dedica a uma área tão distinta e que
tão necessário é haver gente como tu. Felicidades, o meu conhecimento, como tu sabes, não é de agora, mas desejo-te as maiores felicidades para a tua continuação de vida com essa juventude e com essa tua dedicação ao teu trabalho profissional, que é a educação física, onde quer que seja. Felicidades e um abraço. Isto é... E não estavas realmente à espera? Não, e ouvir isto dele é... Ouvir isto destas pessoas é muito bom, quer dizer... Já reparaste que o respeito é mútuo? Sim, mas isto foi sempre foi sempre a sensação com que eu fiquei. Foi estranho, mais tarde, quando acabo a faculdade e volto para a Marinha, que a minha intenção não era voltar para a Marinha, de todo. Não fazia intenção de voltar para casa. Mas venho de férias com o curso acabado e a pensar, ok, aquele processo normal, vamos mandar currículos para aqui, começar a procura de trabalho aqui e acolá. Sabia que havia a PPA-CDM, obviamente era um objetivo, mas o meu objetivo não era aqui, a Marinha. E de repente, no meio daquele marasmo todo, surge a oportunidade e surge uma notícia de que a Calazans estava a contratar professores contratados, temporários, para poder preencher horários. E nessa altura havia os mini-concursos e todas essas coisas, os processos de concurso eram completamente diferentes dos dois. Eu fui numa sexta-feira entregar uma carta de concurso, basicamente, não é? Entrei na minha escola antiga, sentei-me, entreguei a carta, sentei-me no hall de entrada à espera, esperei 10 minutos, saíram, mandaram-me chamar e disseram-me: está aqui o teu horário, começas segunda-feira. Eu, espera lá, ok, isto não era de todo isto, estávamos à espera, mas... Ficaste realmente surpreendido? Fiquei. E isso foi um outro processo interessante, porque foi aí que fui trabalhar com o Rui e que fui trabalhar com outros e de repente eu entro na sala dos professores como professor e não como aluno. Entro no conselho diretivo não para ir ouvir um responso, mas para falar com o diretor da escola e, portanto, muitos daqueles que lá estavam tinham sido os nossos professores ainda, não é? Portanto, muitos deles, desde as professoras de inglês... Viste o mundo do outro lado. Vi do outro lado e, de repente, ter o Rui como colega era assim uma coisa que, ok, é estranho, mas era uma coisa que se levava bem, que se fazia bem. Depois trabalhar com o Paulo Tejera... Aceitou Sim, perfeitamente. Porque acho que o respeito foi sempre mútuo e a admiração que eu tenho por ele nesse aspecto também é... Ainda bem, Zé. É grande. Olha, eu acho que esta fase... A gente não vale a pena estar-se a prolongar muito, porque senão a gente tinha aqui pano para conversa para muito tempo. Sim. Contudo... Mas só gostava de dizer uma coisa. Em relação àquilo que eu tinha dito há bocado da exigência da ginástica e do rigor da ginástica. E eu percebo isso na faculdade. Porquê? Porque aí entro no grupo desportivo da faculdade. E aí a ginástica era um outro nível. Estávamos na Faculdade de Motricidade Humana e sou treinado durante 2 anos pelo professor Granger. E o professor Granger, que foi um dos nossos atletas olímpicos, foi atleta olímpico nos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 52, acho eu. Portanto, é o primeiro atleta olímpico português a fazer o Cristo nas argolas e era uma pessoa absolutamente rigorosa e reta. Ou seja, ele dava as aulas, dava os treinos de pingalim e tudo aquilo, e já era um homem nos seus 60 e qualquer coisa. Mas ele dizia-nos simplesmente: um pino não é aquilo que vocês estão a fazer, um pino faz assim, e ele fazia. E aquilo era um pau direito, um senhor de 60 anos, e tu vês, e começares a perceber o que é o rigor, o que é o respeito pela modalidade e por tudo aquilo que tu fazes, que também era dado, foi-nos dado nestas bases, mas ali estamos num nível completamente diferente. E depois acabei por ir para o Ateneu Comercial de Lisboa, onde as coisas viraram outros patamares. Zé, então vamos entrar noutra fase, pode ser? O que é que achas? Perfeitamente. Olha, mergulhas mais uma vez? Mergulhava, sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Olha, como é que nasce a banda e o Estado Sónico? A banda nasce, não é comigo, nasce com os outros 5. Nasce com o Tiago, com o Guerreiro, com o Lopes, com o Guerri e com o Pedro, que estava lá na altura também, e com o Mário, que eles já tinham outras 2 bandas anteriores,
que era os 7-7 e pá, confesso agora que a outra não me lembro, mas isto é aquelas brancas. Pá. Mas nessa altura eles estavam a fazer, eu era amigo já do Pedro Granja desde há muito tempo. O Tiago era o irmão, e, portanto, mas era o irmão mais pequeno, nós éramos mais velhos, mas as coisas cruzavam-se e todos nos dávamos bem e os serões eram passados em casa do Pedro, a ouvir música, a fazer uma carrada de coisas que eram completamente diferentes daquilo que nós fazíamos no dia-a-dia. E na altura eles começam à procura, querem formar outra banda, começam à procura de uma pessoa para cantar, eu já cantava de forma informal, brincava com a voz, nas coisas que o Pedro fazia e de repente o Tiago lembrou-se, vou convidar o Polido porque é amigo do meu irmão e portanto o Polido canta bem e vamos aqui, experimentar. E então fui a uma audição e lá fiquei, portanto a ideia foi, e aí nasce o Estado Sónico. Não era ainda o Estado Sónico, era uma banda que se estava a formar e depois surge o nome de Estado Sónico e fica aquela unidade dos 6 iniciais, que é com o Tiago, com o Mário, com o Guerri, com o Guerreiro, o Nuno Lopes e eu. Pronto, basicamente. E a partir daí é uma aventura grande. É uma aventura. Grande. Quais são as influências que sofres, que a banda sofre? Eu já ouvi um bocadinho, peço desculpa estar a interromper-te, o Mergulha, mais uma vez, para mim, tem uma influência muito grande de YouTube, mas há ali mais uns sons. Sim. Queres falar sobre isso? Nós tínhamos... as influências são sempre difíceis de... Ou seja, tu não queres soar igual a ninguém, mas no fundo queres, não é? Quando sofres influências, pronto, elas estão lá, trazes a casa às costas e portanto trazes aquilo para dentro daquilo que tu fazes, quanto mais não seja aquela identidade, aquele som onde tu te sentes confortável, queres reproduzir de alguma forma, mas também não queres ser igual, mas isso às vezes muda. Tentas fugir um bocadinho, fugir, e às vezes nesses erros de tentar fugir é que tu descobres a tua identidade, não é quando estás a repetir. Mas nós não nos preocupávamos muito com isso, nós tínhamos muitas influências de música alternativa, ou chamada alternativa, era o que nós ouvíamos mais, né? Principalmente o rock. E obviamente depois tínhamos as referências do rock português na altura, e isso foi uma das coisas que nós pensámos logo na altura, vamos cantar em quê? Em inglês, em português? Não, o português, e o português tinha de ser o português, porque era a nossa língua, era a maneira que eles já cantavam em português, e a identidade do português era fundamental para nós manter, e acho que era uma coisa que nós nunca questionámos. Até porque, mesmo para escrever e para nos expressarmos, era fundamental. Era mais fácil. Era mais fácil e era uma identidade. Na altura havia poucas bandas, as bandas já começavam a querer fugir para o inglês e pensava-se naquele... No fins de 70, quando surge o chamado, aquela vaga de rock português, vamos chamar rock português, vocês surgem em... Nós surgimos em 88, 89. Mas de qualquer das maneiras continuava a não haver assim muita banda tinhas ainda os grandes dinossauros, tinhas os Chutos, tinhas os Rádio Macau, tinhas o Sétima Legião, tinhas o GNR, tinhas todas essas bandas que no fundo nós íamos beber um bocadinho tudo isso, mas depois íamos beber tudo aquilo que ouvíamos, que vinha de fora, desde os Cure, aos New Order, aos Joy Division, tudo isso era fundamental, aos U2, obviamente, tudo isso era fundamental para nós como bebedor de ideias ou de sons, ou sei lá, de estética, inclusive. Mas era por aí que nós íamos, sim. Ainda bem. De qualquer das maneiras, já chegámos a falar sobre este assunto. Tu contaste-me histórias interessantíssimas. Acho que era importante falarmos nisso. Portanto, vocês demoram alguns anos até conseguirem gravar um disco, o nosso primeiro disco. Por causa de um concurso em Alcobaça. Conta-me essa história. Sim. Aliás, nós estamos na casa onde o Estado Sónico praticamente cresceu. Nós crescemos aqui no Operário, basicamente. Este palco onde nós estamos, nós tocámos aqui e demos aqui concertos fabulosos para nós. Dos melhores concertos que nós fizemos foi neste palco. E era fantástico ver esta sala cheia e ter esta sala a vibrar com o que se passava aqui. E não era fácil na altura porque nós éramos uma banda de originais. E isso era estranho, era sempre estranho perceber como é que as pessoas se ligavam de alguma forma àquilo que nós dizíamos. Eu lembro-me bem tu já falámos sobre isso, lembro-te bem da legião de fãs que seguiam a tua banda. Sim, na Marinha nós tínhamos uma boa implantação, sem dúvida nenhuma, conseguimos.
Agora, isso estavas a dizer, nós quando nos formámos, demos o nosso primeiro concerto é no Alibi, a fazer a primeira parte do Zé Mas Foi-se, que era uma banda que já de culto de Coimbra, e que era uma banda que já tinha tido alguma projeção, tinha participado no Rock Rendezvous, aliás, no concerto de Rock Rendezvous, aliás, nós fomos a Lisboa ver o Zé Mas Foi-se no Rock Rendezvous, portanto, e era já assim para nós, ok, isto vai ser assim, quer dizer, não é o primeiro concerto, o primeiro concerto é na Embra, organizado por nós mesmo, da apresentação da banda em si. O nosso segundo concerto é no Alibi, o nosso terceiro concerto é no Bambi, no verão, com o Bambi cheio de gente na rua. Portanto, tudo isto era assim uma coisa estranha na altura, como é que nós, meia dúzia de putos, fazíamos isto. E depois, de repente, surge o concurso de música moderna do Barben, em Alcobaça. E o Barben era um sítio que nós começávamos a frequentar já antes disto acontecer, porque era um sítio diferente, trazia o jazz, e depois o Guerreiro gostava do jazz, e a malta também. Eu nunca fui uma pessoa do jazz, confesso. Mas pronto, é como tudo. Mas íamos lá ver outras coisas, íamos lá passar as noitadas, qualquer coisa, e íamos ao Barben. E de repente surge o concurso de música moderna. E nós inscrevemos, de uma forma informal, mandámos para lá a maquete, ficámos. E nunca levámos a coisa muito a sério, confesso. Mas só temos noção disso, se calhar, um bocado de hoje. Na altura, obviamente, tu vais cheio de garra e de fuçanga para fazer as coisas bem e para tentares mostrar aquilo que tu vales, não sei, aquela bravura que nós queríamos. Mas, ao mesmo tempo, não esperávamos que o percurso fosse aquele. E, de repente, entramos, as coisas começam a decorrer. Eu estava na tropa na altura, em 1991. 91. Foste mais tarde. Fui mais tarde, sim. Porque eu porque tu és de 89. Sim, eu entrei em 89, 90 para a faculdade, mas chumbo nesse ano e em novembro de 90 vou para a tropa, portanto, e saio em setembro de 91. O concurso é durante esse processo. Eu estava na tropa na altura. E é curioso, porque aquilo de repente começa a decorrer e de repente vemos-nos na final e vamos disputar a final com os ex-votos, onde os ex-votos era a banda não só do primeiro vocalista dos Chutes e Pontapés, e que era o Zé Lionel, e o Zé Lionel era uma figuraça, não é? E os ex-votos, aquilo já estavam um bocado endeusados e eram de uma linha completamente diferente da nossa, não tinha nada a ver connosco, e estavam num patamar muito diferente, ou seja, os ex-votos tocavam em tudo o que era sítio e nós estávamos a fazer por nós naquele momento. E de repente, a final decorre, ok, vem a votação final e nós ganhamos. Pronto, e ficámos assim, o que é isto? Onde é que a gente está? Ganhámos, fixe, vamos beber umas jolas e vamos celebrar. E a partir daí o processo continua, porque na realidade o que nós queríamos e o que nós sentíamos naquele momento dos 6 é que fazer música entre os 6 era um prazer enorme. E aquilo dava de pica, porque nós passávamos os dias a ensaiar. Os dias de ensaio não eram ir ali 2 horas e vir. Eram tardes e noites de ensaio. Eram tardes de ensaio, ir a casa jantar, comer uma bucha e voltar para o ensaio até às 2, 3 da manhã. E era aqui. Ou seja, nós começámos a ensaiar, tivemos vários sítios, ensaiámos em Casal Galego, ensaiámos na Embra, ensaiámos em casa do Tiago, fomos expulsos porque fazíamos muito barulho, obviamente, não é? Ter uma banda a tocar em casa não é bom, ninguém gosta. Pois. E finalmente os pais do Tiago acabam por ter a ideia de falar aqui com o operário e tentaram arranjar um espaço onde nós pudéssemos ensaiar. Sim. O operário não é nada disto que nós vimos hoje. Sim, eu lembro perfeitamente. Não tem nada a ver. Aquela zona dali onde está o auditório era tudo novo. Estava tudo a ser arranjado. A parte de trás eram os antigos palheiros da fábrica, onde estavam as carroças, tudo. E então de repente nós olhamos para um espaço que era uma tela em branco. Aquilo era só um corral, só tinha a parede de trás que dava para a rua de trás, só tinha uns pilares e era tudo aberto e tinha um telhado. Era uma canvas em branco, pá. E vocês pintaram. E o que nós fizemos foi, olha, o pai do Guerreiro vem-nos ajudar a sentar o tijolo e a fazer as paredes para fechar o cubículo. O pai do Lopes faz a porta para nós pormos o portão para podermos fechar as coisas. Sim. Nós andámos a pintar as paredes, a revestir o teto com estas placas de cortiça que haviam montadas ali atrás e que tinham sobrado da obra do operário, e andámos a cobrir tudo. E assim nasce a sala de ensaio, que foi a nossa primeira sala de ensaio, que era só nossa. Pai, que era uma maravilha, era a caverna do Batman, basicamente, percebes? Estavas ali horas e horas e horas e ninguém te chateava. Portanto, nós tínhamos livre acesso, o operário era nosso.
Nós tínhamos praticamente livre acesso, tínhamos chave do portão lá para trás e Sim. tudo se passava aqui. Até que depois passámos a ensaiar no palco. Pronto, e tivemos acesso ao palco e tivemos anos e anos, ou seja, que era um privilégio tu chegares à sexta à noite, teres o material arrumado numa salinha ao lado, tirares o material, montares o material no palco, epá, e estás no palco até às 2, 3, 4 da manhã, sem ninguém te chatear e por isso simplesmente recriaste naquilo que tu querias fazer. E achas que isso ajudou a banda a expandir? Ajudou a recriar muita coisa e ajudou a criar muita coisa, sim. Porque o ambiente era propício, ou seja, não estavas... para já este do it yourself foi importante, para tu perceberes o que as coisas, como é que as coisas aconteciam. Andar a carregar com o material às costas, fazer isso, ter de pedir as carrinhas emprestadas aos familiares de um e do outro, o carro do pai do Guerri e estas coisas, irmos para a Lausanne e virem-nos buscar, e carradas de coisas que aconteciam neste processo todo. E os pais tinham que alinhar lá. Pronto, basicamente, não é? E tínhamos de fazer acontecer as coisas, nada nos fazia acontecer por nós, e isso foi importante. Olha, por falar em fazer acontecer, eu vi uns comentários, principalmente de um indivíduo ligado à música, que vocês prometeram muito, mas por uma razão Sim. serenaram. Sim. Não vou dizer que não deram nada, não é isso, mas Sim, não, mas prometeram muito, mas nunca conseguiram de eu facto... percebo o que é que tu queres dizer. Nunca Sim. conseguiram de facto dar o vinho. Nós fomos maus para nós próprios. Pois. Nós fomos maus para nós próprios. Então? Porque não nos levámos a sério na altura em que nos devíamos levar a sério. Acho eu. Esta é a minha opinião. Os meus amigos poderão ter outra, mas esta é a minha opinião. Acho que não nos levámos a sério quando nos devíamos ter levado um bocadinho mais a sério. E obviamente todos nós tínhamos as nossas vidas, para além disso, que começaram a acontecer noutro formato, e tu começas a ter menos espaço para determinadas coisas, não é? O que é de uma forma natural, que isso acontece. Agora, obviamente há opções e opções, nós sabíamos que não era da música que íamos viver, não é? E depois também há uma fricção na banda antes de nós gravarmos o disco, em que provoca a saída do Tiago, e o Tiago era um elemento fundamental dentro da banda, sem dúvida nenhuma, era o motor principal, mais criativo. O Tiago com uma guitarra nas mãos era um foguete sem rumo que levava para qualquer lado, logo à partida, mas se é o que dava criativo... sempre coisas novas, percebes? Sim. Mas todos nós dávamos inputs para a coisa, mas na realidade ele e o Alentejano acabavam por ser muito os motores de criação dentro da banda até aquele período de 95. E o Tiago, sem dúvida, era. Eu fazia as letras, principalmente, o Mário também contribuía com as letras também, mas depois toda a montagem de um tema, toda a montagem de uma canção passava por todos. Mas surgia alguém sempre com alguma ideia, e principalmente essas ideias vinham do Tiago, olha, tenho aqui isto, e agora vamos daqui para com aquela malha. Pronto. E vocês... A partir daí íamos construindo tudo o resto. Agora, o que acontece aí, nós gravamos o disco já a saber que o Tiago se vai embora, portanto, que já não é um processo propriamente fácil para nós todos, ou seja, tu sabes que estás a criar uma obra que é tua, mas que quando a fores apresentar já não vais ter a obra no mesmo formato, porque aquela pessoa que é fundamental já não te vai soar da mesma maneira. Portanto, isto era... A partir do momento que sai o elemento da banda, a banda nunca mais será a mesma. As coisas vão se transformando, obviamente, não é? Pronto. E aí nós partimos para a gravação do disco a tentar a querermos deixar o registro, a querermos fazer o nosso registro daquilo que tínhamos. Não era tudo o que tínhamos até ali, mas essa preparação foi feita, nós fomos gravar os discos já com os ensaios e com tudo esquematizado e com tudo feito, não foi nada criado em estúdio, foi ensaiar, preparar os temas até como nós queríamos, levar para o estúdio e alterar pequenas coisas que surgiam quando o produtor dizia isto ou aquilo, ou toca aqui, ou toca acolá, ou elimina isto, ou faz aquilo, mas muito pouca coisa. Ou seja, aquilo que ficou no primeiro disco era exatamente aquilo que nós queríamos fazer e que nós levávamos já daqui feito. O trabalho de casa foi todo feito. Mas quando vais passar isso para palco depois, já não tens o Tiago para estar contigo em palco e as coisas eram diferentes. Não é? Depois, ao mesmo tempo, acabamos por ter aqui um golpe de sorte, porque gravamos e ficamos de imediato com uma editora nas mãos,
Queres contar essa história eu sei que vocês pediram dinheiro para fazer a gravação do disco. Nós pedimos dinheiro, Emprestado nós a pedimos uma dinheiro pessoa da emprestado. Marinha Grande? Sim, e eu não quero ser mau, mas agora não me estou a lembrar do nome, o que é mau. Foi uma pessoa que tinha ganho muito dinheiro na lotaria. Sim, e que foi, que nos fez um favor imenso e a quem nós agradecemos bastante. Aliás, isso ficou no disco e está registado no disco, e esse agradecimento é eterno, é um agradecimento bom, porque nós sabíamos perfeitamente que sem aquilo não o podíamos fazer. O disco custou-nos 500 contos na altura, e foi esse dinheiro que nós tivemos de pedir para o poder gravar. Fez-se um plano contabilístico todo de como é que íamos recuperar dinheiro e como é que se ia fazer, e pronto, criou-se ali, porque tínhamos de pagar aquele dinheiro e tínhamos de fazer isto acontecer de alguma forma. E depois de gravarmos o disco, tínhamos a data na mão e vamos bater à porta das editoras. E como o Blitz era a Bíblia na altura, umas semanas antes, surge no Blitz a criação de uma editora nova em Portugal, que era uma editora independente. Havia algumas coisinhas, mas não havia nenhuma editora independente que tivesse a amplitude que aquela mostrava querer ter. Que era a Fábrica de Sons, e a Fábrica de Sons estava ligada à Movieplay. A Movieplay já era um dos grandes motores das editoras em Portugal, não é? E, portanto, teres uma subsidiária da Movieplay, quando começamos a ver o fundo daquilo que era a base da Fábrica de Sons e o que eles queriam fazer e o que eles pretendiam fazer dentro da música, onde tinham duas etiquetas diferentes, uma etiqueta virada para o rock, para o pop e para o jazz, e uma etiqueta virada para o metal, parecia uma boa ideia e parecia ser uma coisa dinâmica, e se calhar nós, no nosso ideal, encaixávamos ali, e foi a primeira porta onde fomos bater, e foi a porta onde ficámos. Eles imediatamente ouviram, gostaram e ficaram connosco. Ou seja, e compraram-nos a datezinha pelo mesmo valor com que nós tínhamos pedido, e, portanto, saldou-se as coisas e ficámos ali. Agora, a partir daí, tudo isso era um mundo novo para nós. Editora, Lisboa, não estávamos todos em Lisboa, estava eu, o Mário e o Tiago, porque estávamos a estudar na altura. Reuniões de editora, tu começas a perceber como é que minimamente funciona este mundo da música aqui no meio. Isto é um mundo muito lamacento, as coisas são muito estranhas. E começas a perceber que vais a reuniões, ouves mundos e fundos e dizem-te isto e que isto vai acontecer, mas o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. E tu começas a perceber... E tu notas que as coisas não estavam a acontecer. As coisas não estavam a acontecer, ou pelo menos aquilo que nos prometiam que ia acontecer, e nós estávamos dispostos para isso acontecer. Aliás, um pouco com o pé atrás, porque não conhecíamos as pessoas de lado nenhum, e a confiança tem de ser ganha um bocadinho. E isso começou-nos a fazer desconfiar de muita coisa. E na realidade as coisas acabam por se revelar mais tarde, que a editora cai. Nós caímos com ela e aí, nessa altura, tocamos a reunir, gravamos um novo lote de músicas, com uma maquete completamente nova, e vamos apresentar à Movieplay já, mas a Movieplay obviamente não estava virada para aquele segmento sonoro que nós apresentávamos. E disse-nos, ok, sim senhor, gostamos muito, mas não estamos interessados em ficar com isto, e portanto o contrato rescindiu-se e fomos à nossa vida. E a partir daí desenvolvemos o nosso processo normal de banda, que não era gravar, era criar e tocar, o máximo que nós conseguíssemos tocar. Isso conseguimos tocar de norte a sul praticamente, quase. Não é? Olha uma coisa, eu gostei da tua história, pronto, e tens razão. Há aqui só umas pequenas coisas, não é só para eu saber, é para mesmo para a população em geral saber. Porquê 4 ou 5 anos para fazerem uma gravação do disco? Vocês não fazem... Demoraram um tempo grande para... Nós produzíamos muita coisa. Tem a ver só por causa da Alcobaça que vocês ganharam e fazem a produção? Não te sei explicar muito bem. Acho que foi o timing em que nós achámos que que as coisas estavam de forma consistentes para serem apresentadas, percebes? Tu vais ganhando essa maturidade à medida que vais tocando, e nós nessa altura tocávamos bastante. E portanto, vais tocando e o nível de exigência vai subindo, não é? E até ao ponto em que tu tens de dizer, ok, estas músicas estão,
e tens de saber largar ao mesmo tempo. E há a malta que sabe e há a malta que não sabe. Não é? Isto precisa sempre mais de uma coisinha, ou precisa daquilo. Mas tens de chegar a um ponto em que a canção já não é tua. E começas a perceber nos concertos, quando as pessoas já começam, pedem-te esta ou pedem-te aquela, ou quando vês as pessoas a cantar ou a seguirem-te a letra, não é? Quer dizer, que é estranho, porque é tua, não é? E vês outras pessoas a identificarem-se com aquilo, tu começas a perceber, ok, isto já não é meu. Isto é outra coisa. E, portanto, se calhar esta coisa já merece, já tem estrutura para ser registada e para ter um formato digno, um registro condigno. Sim, não é? sim, já percebi. Sim. E se calhar foi esse o timing, não sei. Tem a ver com o crescimento da banda em si. Olha, pronto, eu já te disse que para mim é uma das melhores músicas da banda. Sim. Mergulha mais uma vez. Eu gosto mesmo da música. Ainda bem. Por causa da sonoridade. Há ali qualquer coisa que me identifica. Sim. Pronto. De qualquer das formas, há aqui uma coisa que me mete um bocado de espécie. Porquê uma praça de touros? Um videoclipe? E pá, isto não foi nada nosso. Nós não queríamos nada daquilo. Foi um dia horrível para nós, posso-te dizer. Posso-te confessar. Exatamente, mas por isso é que eu foi estou a dia perguntar. horrível. Porquê uma praça de touros? Porque alguém na editora achou que, por termos um trompete, pá, tinha a ver com a Praça de Touros. E levou-nos para ali e de repente nós vimos naquele cenário pensando assim, o que é isto? Isto não tem absolutamente nada a ver, nem com a música, nem connosco, nem com nada. Pronto. E tentámos boicotar ao máximo tudo aquilo que eles tinham proposto. Epá, e depois quando vimos o resultado final do teledisco, quer dizer, há umas partes em que sim, em que gostamos, mas há outras partes que, por amor de Deus, se eles tivessem guardado de lado, sempre perdemos um bocado ali a imagem. São um peixe fora d'água ali. Sim, completamente, ali foi. Epá, foi giro pela experiência de estar um dia a filmar e fazer as coisas e tentar recriar ali uma atmosfera, mas que não tinha cabimento porque o espaço não era a atmosfera da música. Até a mesma letra não tinha nada a ver. Não. Foi estranhíssimo. Aquilo foi olha, lá está, aquelas coisas que te prometem que vamos fazer, mas, ok, vamos fazer, mas epá, fazemos porque ninguém se preocupou sequer em perceber o que era a canção, o que era a banda e onde é que aquilo podia encaixar e de que formato é que podíamos elevar a música visualmente. Sim. Ninguém se preocupou com isso. E da editora. E, portanto, nós estamos apanhados ali no meio, ok. Um bocado estranho foi a ver Foi mal. Olha uma coisa. O teu sonho era seres um músico profissional? Não. Mas gostarias de ter sido? Não, acho que não. O processo que a banda toma depois, mesmo quando sai o Mário, quando vem o Donato, a banda tem essas recriações, tem esses formatos que vão sendo diferentes e é aí que o Estado Sónico vai tendo outras caras e vai tendo outras capas, não é? E musicalmente vai evoluindo noutras direções. Porque o Donato também depois trouxe muitas coisas boas epá, em termos de construção, em termos de sonoridade, essas coisas todas, mas que eram diferentes do que estava. Recriava-se o que tinha ficado e criavam-se coisas novas noutra direção. O Sergito também. O Sergito, quando entra para substituir o Tiago numa função um bocado ingrata, era essa a palavra, obrigado, ingrata, porque ele tem de aprender praticamente ali a fazer uma função, o Guerri passa para uma função, o Sergito vai substituir, e o nosso primeiro concerto com o Sergito é ainda no formato dentro da editora, no CCB, no Pequeno Auditório, num festival Intermúsica, onde a editora vai apresentar algumas das bandas que considerava cabeça da apresentação da própria editora. E nós vamos tocar ali e o Sergito era uma vara verde completa. Mas o concerto foi brutal, o concerto foi muito bom, a casa estava boa, correu bem, foi fixe. Foi uma experiência muito gratificante mesmo na altura. Mas pronto, todas essas transformações trouxeram coisas novas à banda. Agora, foram épocas diferentes, mas não era de todo o meu sonho de ser um músico profissional. Se gostava de continuar a tocar, sim, obviamente. Essa banda continua a existir? A banda neste momento não existe. Neste momento estamos parados, não há um fim oficial de nada, nunca houve um fim oficial de nada, mas neste momento não temos projetos para nada. Que a banda não tem razão de... Não tem a ver com isso, não perdemos o espaço, nosso mesmo. Não como amigos, mas como perdemos o espaço no processo criativo.
porque tu chegas a um ponto em que as pessoas já estão, tens de estar disponível. Ensaiar não é... Ensaiar para tocar não é, ok, vou tocar sim, com os amigos. Sim, como disseste não é? ainda há pouco, já não és a mesma pessoa quando tinhas 20 anos. Não, nem eu, nem eles, não é? Sim, exatamente. E, portanto, apesar de nos darmos bem e de sermos amigos na mesma, e nada disso ficou em causa e nada disso foi a causa do fim, se fosse, ou desta, inclusive desta paragem. Mas, o Alentejano está no hóquei a um nível altíssimo e, portanto, não há tempo, não tem tempo e tu tens de ensaiar ao fim de semana e os treinos e isto e aquilo, que era coisa que já acontecia quando ele era jogador e quando começou a treinar também, mas eram outros 500, não é? Era um nível de exigência completamente diferente. Pronto. O Donato mais tarde faz a banda dele, a Rua Direita, e obviamente vai dedicar-se à Rua Direita, porque é ele, é o processo dele e é natural, é normal. O Guerreiro continua ligado ao jazz e continua nas cenas do free jazz e da música improvisada e disso tudo. Ou seja, o Guerreiro acabou por ser, era o gajo que era das finanças, mas acabou por ser depois, mais tarde, o espírito mais livre, não é? Porque é o gajo que vai ali e toca com tudo e com todos e faz isto e faz aquilo e é um músico do caraças. Era o rebelde. Ficou o rebelde. Não era o rebelde, mas ficou o rebelde, percebes? Mas é fixe vê-lo nesse processo, porque dá-lhe uma liberdade enorme. E é giro ver como ele consegue enfiar-se naqueles meandros do jazz e ter a criatividade dele toda ali a jeito. O Sérgio dedicou-se à medicina chinesa e à educação física e, portanto, acabou por estar... E o Zé Pereira dedicou-se... E eu dediquei-me à educação especial. Olha, mas é por nesse mesmo... Vamos entrar agora noutra fase e era mesmo aí que eu queria pegar. Primeiro, deixa-me agradecer-te e dar-te os parabéns porque... Acho que é preciso uma grande sensibilidade. Tem que ser uma grande sensibilidade, uma enormíssima alma para se trabalhar com aquele tipo de pessoas que eu continuo a dizer vivem num mundo só deles, ali mesmo ao lado do nosso. É um bocadinho. Ali essa última parte é um bocadinho mais... Sim. E tu consegues fazer a ligação entre os dois mundos. Tem de se fazer. Tens de fazer, é exatamente. Obrigatório fazer. E então isso é de louvar. A Marinha TV conseguiu saber que tens feito um trabalho notável e acho que é daquelas coisas que tem que ser louvável. Eu agradeço as palavras, é difícil ver-me nessa posição, percebes? Porque, ou seja, quando tu trabalhas naquilo que tu gostas, tu não vês esse lado glamouroso que possa haver das coisas, ou muitas vezes o reconhecimento que as pessoas possam até ter sobre o trabalho que nós fazemos. Mas na realidade foi um processo que eu também não me vi. Falas dessa sensibilidade, mas essa sensibilidade também foi crescendo. Foi crescendo, sim. Não é? Porque, tinhas que ter, se não tivesses... Foi como eu te disse, aquele toque naquele sarau e aquelas convivências, despertam-te, fazem-te olhar para o lado, percebes? Sim. E depois quando tu entras naquele mundo, e quando eu vou para o primeiro ano da faculdade, é estranho porque foi um ano completamente atípico. Tu ias para professor de Educação Física, ponto. E depois é que descobriste aquele mundo. Não, eu ia para ali já. Eu entrei, foi a minha primeira opção de concurso, foi mesmo exatamente a Educação Especial e Reabilitação, percebes? Eu fui fazer os testes para entrar para a faculdade, que eram precisos, mas já com a ideia de concorrer para Educação Especial e Reabilitação. E fui fazer os testes de Educação Física na mesma, porque como era da ginástica tinha facilidade, fazia e ia e fiz. E queria fazer. Sim. E o convívio era outro. Mas quando entro ali, no primeiro ano, que é um ano atípico, nós só temos... É 89, 90, mas nós começamos as aulas em janeiro e acabamos em junho, por causa da PGA, porque deu uma grande confusão nos concursos e naquelas coisas todas. Sim. Ou seja, temos um ano reduzido a um semestre e és atirado às férias. De repente eu estou a lidar com a deficiência intelectual, com a deficiência visual, com a deficiência auditiva, com a deficiência motora, sem nunca ter convivido, ou ter convivido muito pouco com isto, percebes? E foi uma das coisas que eu achei fundamentais no final da minha formação, foi exatamente que a faculdade e os meus professores na altura tiveram essa preocupação de nos colocar logo em contacto com a realidade que nós iríamos supostamente viver depois da nossa formação. E isso foi fundamental para tu começares a perceber a tua sensibilidade e de que forma é que aquilo te vai tocar e de que forma é que tu vais poder agir sobre aquilo para aprenderes, para ajudares, para recriares, para fazer o que quer que seja com aquilo que tens na mão, com as ferramentas que te vão dar. De tal forma foi que nós éramos uma turma de 33,
e dessa turma de 33 no final do ano, 5 ou 6 foram-se embora. Mesmo assim, é uma porcentagem muito grande a acabar. Porque trabalhar no mundo daqueles não é mesmo, não é mesmo para todas as pessoas. E éramos muito poucos na turma os que tínhamos concorrido para aquele curso em primeira opção. Todos os outros, a maioria, todos os que lá estavam, era terceira, quarta, quinta opção. Muito poucos em primeira opção, mesmo. E isso foi-nos dando... E depois a formação tínhamos uma carga prática grande. E estávamos a descobrir um mundo novo e estávamos com pessoas extremamente importantes ali no meio. E tínhamos o Vítor da Fonseca connosco, que era o guru da psicomotricidade portuguesa e que ainda é. E que nos deram... Os professores eram mesmo bons a ensinar? A maioria sim. A maioria sim. Porque, regra geral, acontece quando aparecem esses cursos. Sim, assim... mas não. Acho que ali trabalhou-se, a maioria deles trabalhou muito a sério connosco. E até o curso extinguiu-se. Neste momento o curso é terapia psicomotora. Portanto, nós éramos a carreira de psicomotricista. Aquilo que eu sou hoje será equivalente a um psicomotricista, que já existia na Europa, mas que em Portugal surge nessa altura, no final dos anos 80. Portanto, eu entro para aí na terceira vaga do curso, porque de antes o que havia era a formação em Educação Especial era incluída na licenciatura de Educação Física, e chegavas ao terceiro ano e escolhias uma área de intervenção. Ou ias para treino, ou saías sempre com o ensino, ou ias para a Educação Especial. E, portanto, mas a carga não era a mesma, a carga letiva não era a mesma. E depois eles se separam e criam as duas formações. Mas aí é fundamental, aí foi mesmo fundamental para começar a perceber de que forma é que aquilo era para mim ou não. E depois percebo que sim. Há quantos anos é que estás lá? Eu estou na APP-ACDM a trabalhar com eles desde 1996, com um ano de interregno. Porque o meu primeiro contrato na Educação Especial é com a Cercilei, em Leiria. Na altura, eu quando venho, aliás eu disse que fui dar aulas de Educação Física porque tínhamos habilitação suficiente para dar as aulas de Educação Física, e enquanto não me fizeram um contrato na APP-ACDM, eu acabei por estar a dar aulas de Educação Física e a trabalhar com eles ao mesmo tempo. Portanto, eles tinham um técnico praticamente de borla. E eu dava aulas de Educação Física e conseguia fazer a minha vida nesse formato. Até que depois as coisas deixam de fazer sentido na parte de lecionar nas escolas e consigo o primeiro contrato, e depois no ano seguinte sou aliciado novamente pela Dona Ivone para voltar à APP-ACDM. Ela propõe-me um contrato finalmente e em 2001 assino, e até hoje estamos por lá. Quais as maiores dificuldades que encontraste dentro do APP-CDM? Da APP? Eu entrei numa fase boa, entrei numa fase de mudança. Eu ainda dei aulas com a Escola Velha, o salão de chá no meio do parque, muita gente já não sabe que era a sede da APP-ACDM, que é exatamente o mesmo espaço que existia lá e que existe hoje. E em 99 a APP arranca o projeto de criar a escola nova que tem hoje. A instituição e as instalações novas, que já não são novas, não é? Mas na altura. E eu entro com uma escola praticamente nova, com espaços que eu não tinha acesso, com material ao qual eu não tinha acesso, e com a liberdade para fazer tudo, praticamente tudo, o que eu poderia não imaginar, mas pelo menos, mas sim, podemos dizer que sim, praticamente imaginar. E isso deu uma liberdade imensa. É claro que depois, ao longo dos anos, tu vais percebendo como é que as coisas funcionam, mas o problema nunca foram eles. O problema nunca foram os meus alunos ou clientes, como hoje lhes gostam de chamar, eu detesto a palavra, mas pronto. Nunca foram eles. Obviamente, quando tu falas em deficiência intelectual, é um mundo ainda muito à parte, infelizmente. Porque... De qualquer das maneiras, achas que é reconfortante ou recompensante trabalhar com lá dentro? Achas que é? É, senão eu já tinha saído. Muitas vezes, a minha esposa pergunta-me muitas vezes como é que eu ainda consigo lá estar ao fim destes 20 anos. A resposta que eu lhe dou é porque acho que ainda tenho coisas para dar e ainda tenho coisas para receber.
Portanto, é isso que eu sinto ali. Ainda tenho espaço para poder fazer coisas. Sim, E claro. ainda tenho muito material e tenho muita coisa que me pode ainda ensinar a fazer mais coisas. Olha uma coisa, houve uma pessoa que deixou uma mensagem para ti, sabias? Mais uma. É verdade. Olá, boa tarde, professor José. Como sempre, se chama professor e será sempre professor dos nossos alunos. O professor José é técnico de reabilitação dos nossos... reabilitação, técnico superior de reabilitação, nesta instituição já há 20 e tal anos. A ele, estes nossos jovens, lhe devem muito, porque ele realmente trabalha com amor, muito amor. Eu realmente tenho o Zé como quase um filho, porque já o conheço há muitos anos e por isso eu quero lhe dar os parabéns, Zé, e quero que seja muito feliz e continue a sua vida profissional na APPA-CDM de Marinha Grande, está bem? Obrigada. Beijinho. Obrigado. Olha, sim, diz-me uma coisa. No fim de vez aqui a Dona Ivone a falar, se pudesses fazer um apelo para alguém ajudar, que apelo é que poderias dar ou dizer às pessoas da Marinha Grande e não só? Eu não sei, sabes que eu não te sei muito bem responder aí. Sabes que eu nunca fui muito na questão dos apelos. Eu gostava que as pessoas olhassem mais para nós de outra forma. E era aquilo por onde eu ia há bocado, que é ajudar-nos a desmistificar isto da deficiência intelectual. É difícil, é um mundo complicado. Porque quando tu falas em deficiência, em Portugal e na generalidade, fala-se são as visíveis. É a motora principalmente, é a visual, a auditiva passa um pouco ao lado, mas passa um pouco ao lado porque as pessoas acabam por ter uma vida... E ele não é suficiente. Obviamente, não é? É essa a visão. E a intelectual é aquele parente escondido, pá, que não se fala muito bem porque a malta não percebe. As pessoas tentam esconder até. Tentam esconder e não é só isso. Há um como é que eu tenho a dizer? Falta-me a palavra um pouco agora. Há uma condescendência. Percebes? As pessoas são condescendentes, tentam aquela ideia da caridadezinha ainda que existe enraizada na nossa sociedade, coitadinho, percebes? Epá, e é horrível, isso para mim é horrível de ouvir, porque eu olho para eles, obviamente já não tenho essa distância para olhar para eles, é muito próximo, mas olho para eles nós como temos seres... a consciência que eles estão no mundo à parte do nosso, ao nosso mundo. Eles estão no nosso, eles têm dificuldades diferentes, percebes? Exatamente. E, portanto, a minha competência é não é fazê-los perceber o meu mundo. Não? É fazer a ponte entre o meu e o deles para que o deles se consiga cruzar com o meu. E terem uma funcionalidade boa dentro do mundo em que nós Foi aquilo que eu ainda estava a dizer, que tu fazes a ligação entre o mundo deles e o nosso mundo. É essa a minha função. É essa a minha função. É esse o meu objetivo. É a autonomia possível, máxima possível, dentro das capacidades que eles têm intelectuais, motoras, seja o que for. E esse trabalho é infindável, não é? É infindável, porque tu começas com eles pequeninos e neste momento nós já estamos a trabalhar com idosos, porque a maioria da população que nós temos na APPA-CDM já está acima dos 40 anos, não é? E, portanto, para pessoas com deficiência intelectual, para alguns já é uma idade avançada. Temos clientes com 70 e qualquer coisa. Temos a Elsa que tem 77 ou 78 anos já, e portanto, ou seja, já estás a trabalhar na geriatria, não é? Com gerontes e não propriamente já com jovens. Os jovens estão nas escolas, estão incluídos nas escolas, não é? Tens o processo inclusivo e, portanto, as deficiências de base, os mais pequeninos estão nas escolas, estão incluídos, e vêm ao CRI, que é o Centro de Recursos para a Inclusão que nós gerimos, onde vêm receber as terapias, a psicomotricidade, a terapia da fala, a terapia ocupacional, portanto, vêm à instituição, mas não fazem parte da nossa instituição, poderão vir fazer mais tarde. E este é um processo com o qual eu não lido muito bem, porque acho que, ok, a inclusão sim, mas não a vejo no formato em que nós a fazemos. Zé, isto sinceramente, esta parte que eu acho que é fenomenal, é fantástica, o trabalho que tu tens feito. Não é reconhecido só por mim, é reconhecido por muito mais gente. E acho que toda a sociedade deve ter que agradecer. É aquilo que eu acho.
muito sinceramente. Eu acho que temos não é a mim, mas é a todos os profissionais que trabalham nesta área, porque mesmo na APPA-CDM, eu percebo aquilo que tu estás a dizer. Os meus colegas que lá estão fazem outro trabalho. Aquilo é um grupo de trabalho e pretende-se que seja um grupo de trabalho. E, epá, funciona bem, funciona mal, não interessa. Todos temos os nossos momentos, como em todo lado, obviamente. Mas a ideia é que tu tens um grupo de pessoas que puxa todo para o mesmo lado. E, portanto, a bem ou a mal, o trabalho vai-se fazendo e vai acontecendo e vamos conseguindo que as coisas se concretizem e que a casa vá crescendo e que eles se sintam felizes lá dentro e que nós consigamos transmitir essa paz a eles e não só, às famílias, que é outra coisa extremamente importante. Nós olhamos muitas vezes para a deficiência intelectual e esquecemos que depois há uma família por trás que transporta toda essa carga e que tem de lidar com essa carga, não é? E cuja sociedade não está preparada para lhes dar a facilidade em lidar com essa carga. Escondemos muita coisa, tratamos muita coisa mal e devíamos olhar para essas pessoas com outros olhos. O nosso programa está a chegar ao fim. Agradeço ao Zé Polido. Obrigado pela tua presença. Desejo-te as maiores felicidades, os maiores sucessos na vida, como tanto profissional como pessoal. Obrigado, Zé. Agradeço também aos nossos telespectadores da Marinha TV pelo tempo dispensado a ver esta nossa entrevista, à conversa com o Zé Polido. Por agora é tempo. Mantenham-se atentos à Marinha TV. Obrigado e até breve.